Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, Um shalom a todos, Um ótimo, dia para vocês. O meu nome é Gutenberg Moraes, você está no canal Perfeita Ordem e hoje nós vamos fazer um Escritos na Tzarim. Fazia tempo que a gente não gravava Escritos na Tzarim e hoje nós vamos gravar um Escrito na Tzarim que foi um tema, que me veio por conta de uma conversa que eu tive, com um líder, do sistema religioso e eu perguntei isso para ele e realmente eu fiquei muito triste com a resposta. Perguntei para um me deu a resposta até interessante, concordou. Não estou dizendo que eu estou correto, mas nós vamos analisar a palavra do Eterno. Mas que a maioria que está dentro do sistema religioso, cristão, compreende de maneira errada, e aí eles têm que ser fiel não à palavra, mas sim às tradições e os ensinamentos que eles receberam. Portanto, eles querem digamos assim, se resguardar da responsabilidade, mas acusam outro segmento religioso por este ato que a gente vai estudar agora, Vamos estudar o seguinte, Yeshua, ele foi julgado e condenado de acordo com as leis romanas ou as leis judaicas, aquelas que foram entregues pelo Eterno. E aí? Faço essa pergunta para você agora. Responda para você agora. Ele foi julgado segundo as leis romanas, segundo o julgamento de Roma, ou segundo o julgamento judaico? Quem condenou ele? Foi Roma ou foram os hebreus, os sacerdotes, Ou foi o Sanhedrin, vamos dizer assim, o concílio judaico? Quem condenou ele? Responda agora. Guarde sua resposta, e seja fiel a você mesmo. Depois do vídeo você vai tirar suas conclusões, ok? Vamos para um texto agora, mas antes de ir para o texto, eu quero que você guarde esta palavrinha aqui, tá? Essa palavrinha aqui, vamos lá, tá refletindo ali, vamos ver se refletindo. Essa palavrinha aqui em hebraico, etz, tá vendo? Tá as duas letrinhas aí, etz, é porque tá refletindo ali. Etz, tá vendo? Etz. Etz quer dizer árvore ou madeiro, ok? Etz. E aí nós vamos agora vamos para Devarim, ou Deuteronômio 21, 23. Quando chegar a paraxá desse texto, nós vamos comentar mais um pouquinho sobre esse, que a gente está quase chegando lá. A gente está estudando Devarim aos sábados, Nós estamos na paraxá Ekev, próximo sábado vai ser a paraxá Ekev, E daqui a algumas semanas estaremos, na paraxá que vai tratar desse assunto. Então, vamos lá. O 21, 22, tá? Vamos começar pelo 22. Ele está falando de pecados. Moshe está falando de pecados. Está dando as instruções para o povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, ele diz o seguinte. Se um homem, o 22, 21, 22. Se um homem ha cometido pecado por crime e el juízo de muerte está sobre ele, se os puestos a muerte y luego colgado de un etz. Você coloca ele pendurado em um etz, ou seja, em uma árvore ou um madeiro. Si cuerpo no permanecerá toda la noche en etz, tiene que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgado ha sido maldecida por Elohim, assim que no profanarás tu tierra, la cual Adonai tu Elohim te está dando.
para heredar. Segurou aí esse texto? Moshe está dando instrução, ou seja, essa é a lei, esses são os juízos do Eterno, os juízos do Eterno. Se um homem for pego em pecado e o pecado dele for de morte, então vocês vão pendurar ele no madeiro ou numa árvore e vai deixar ele lá até ele morrer. Aí ele tem que morrer antes de anoitecer. Então por isso se quebrava as pernas para que a pessoa morresse mais rápido, né? Então ele vai ficar lá até morrer, pendurado, empalado. Só que empalado tem outros sentidos, né? Quem diga que Roma empalava as pessoas em estacas, né? Então, segurou esse texto, viu qual é a instrução, né? Viu o que os sacerdotes faziam quando julgavam uma pessoa. O Sanhedrin naquela época, quando julgava uma pessoa e ela era digna de morte, ou apedrejava, né, ou pendurava ele no madeiro, dependendo da causa da morte dele. Do pecado dele, a morte seria mais trágica ou não, né? Isso para dar exemplo para os outros. Agora nós vamos para outro texto, né, que é dos escritos Nazarim. Então vamos ver se Yeshua, né, Yeshua pode ter sido julgado de uma forma e Jesus, a criação romana, ter sido julgada de outra, né? Se eu criei o meu ídolo, eu posso julgar ele da maneira que eu quiser. Oh, que interessante, né? Que interessante. Por isso que mudaram a forma de julgamento, né? Fomos nós que criamos esse ídolo. Então nós vamos dar o fim que queremos nele. É o ídolo sendo julgado pelos que o adoram. Só que o ídolo, né, é quem manipula, né? O ídolo tem alguém acima dele, né, que manipula e por aí vai. Satã, lógico. Então vamos para o texto agora de Yohanan, né? Vamos para Yohanan. Então vamos lá para o texto de Yohanan. Yohanan, a partir do 29 do capítulo 18. 18, 29, 29, 29, né? Então, Yohanan, João, tá? Evangelho de João, né? Vocês querem que eu fale né? Paganizado, eu falo para vocês entenderem. Evangelho de João, né? Evangelho é o nome de um cara safado, né? General Evangelho, né? Que matava os judeus que não queriam aceitar o catolicismo. E a Igreja Católica homenageou ele e colocou o nome dos sinóticos. Evangelho, mas os padres não chamam evangelho, chamam sinóticos. São os crentes, né, incautos que chamam evangelho. Os crentes não, os evangélicos, né? Evangélico. Os protestantes evangélicos que chamam, os protestantes chamam evangelho. Vamos lá. 29, né? João, né? João 18, 29. Yohanan 18, 29. Pilato, vamos ver se ele foi Yeshua, o meu Salvador, o homem que é dono dessa biografia, porque Jesus não é um pagão, Jesus é o ídolo romano, né? E aí o cristianismo fala o que quer com ele, né? Até chamarem o cara daquilo, né? Né? Chamaram, né? E pelo jeito é mesmo, né? Porque esse, né, que o romanismo adora é a imagem do Cavaliere, né, que era o namoradinho de Michelangelo, né? Vamos lá. 29. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si él no fuera
malhechor, ou seja, malfeitor, né? Malhechor, no te lo hubiéramos traído. Assim, não sabe qual foi a acusação, só se ele era malfeitor. Então Pilatos lhe dijo: llévalo ustedes y juzguenlo conforme a su Torá. Los Yehudim le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Vê que mentirosos, né? São mentirosos, porque eles queriam, né? Como fizeram com o Yehudá Iscariote, né, quem chamam de Judas Iscariote. Nós não temos parte com esse sangue, né? Te vira. Eles não queriam ser culpados, né? Mas estavam morrendo de inveja, né? Bando de invejosos, porque Yeshua fazia milagres, ajudava as pessoas, e eles não. A religião não ajuda ninguém. Qualquer uma não ajuda ninguém, só suga você. E aí, para que se cumplisse a palavra que Yeshua havia hablado, dando a entender de que classe de muerte iba a morir. Então Pilatos volvió a entrar al vestíbulo de Mishpat y llamó a Yeshua y le dijo: ¿eres tú el Melech de los Yehudim? Habló Yeshua diciendo: esto lo dices por tu cuenta, o porque outro te lo ha dicho de mim. Você tá nas Bíblias em português não traz assim, né? Você está dizendo isso por tu conta, ou alguém falou para você que eu sou o rei dos judeus, né? Pilatos respondeu: acaso eu sou Yehudi? Tu própria nação e os principais Kohanim te entregaram a mim. Que has hecho? O que você fez? Hablou Yeshua, dizendo: mi malhut não é deste olam razé, desse mundo. Se mi malhut fora de este olam razé, então mis avadim peleariam para que eu não fosse entregado a los Yehudim. Mas agora mi malhut, meu reino, não é de aqui. Pilatos então lhe dijo: assim que tu eres Melech? E Yeshua respondeu: tu dices que eu que sou Melech. Para esto eu he nacido e para esto he venido a Olam Hazé, para dar testemunho de la emet, da verdade. Todo el que es de la emet escucha mi voz. Pilato lhe dijo: que es emet? Qual é a verdade? E, havendo dicho esto, salió outra vez donde estaban los Yehudim, y les dijo: no, yo no encuentro ningún delito en él. Yeshua: não encontro nenhum delito nele. Pero es costumbre de ustedes que le suelte a uno empezar. ¿Quieren pues que le suelte a Melech de los Yehudim? Entonces volvieron a gritar diciendo: no, a este hombre no, sino a Barabá, né? E Barabá era um agitador, né? Um ladrão. A gente chama de ladrão, mas ele era agitador. Ele tinha sido colocado na prisão por sedição, ou seja, ele atacava as caravanas romanas, queria libertar, né? Então eles gostavam desse, porque ele queria libertar Israel à força. E não é Barrabás, tá? É Barabá, ou seja, Bar, que é filho em aramaico, Ben, filho em hebraico, Bar, filho em aramaico, de Abar, né? Ele, Bar, filho de Abar, ou seja, filho do pai. O cara era chamado pai, né? Ô pai, conta uma gíria hoje, né? E aí, pai? É mais ou menos assim. Então,
Ele era filho de um cara que era chamado de pai, né? Filho de pai. É essa, como Judas Iscariote? Não. Yehudá, o nome do cara era Yehudá, mesmo nome que o filho de Jacó tinha, Yehudá. Yehudá Iscariote. Is é homem, ou seja, Yehudá, homem de Carioti, que era um local, um lugar. E assim era a cultura, a tradição, ou seja, a antropologia da época. Assim que Pilatos entonces tomou a Yeshua e le azotó los Hayalim, soldados, telijeron una keter de espinas y la pusieron sobre su cabeza e lo vestiram com um manto de púrpura. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver que esse manto de púrpura, quem coloca nele é Herodes Antipas. Antipas vai colocar, zomba dele. Herodes zomba dele, coloca o manto nele. Ele pega o próprio manto, vai ver que é o manto dele. Porque Herodes era rei dos judeus, né? Pega o manto dele e coloca em Yeshua. Aí, o rei dos judeus, coloca o manto lá. E Yeshua vai ser julgado com esse manto. E é esse manto que não é repartido, né? Aí, nos currais evangélicos, diz que Yeshua era rico, que tinha roupas lindas, belas, ricas. Por isso os soldados não repartiram, não cortaram suas roupas. Mas vamos no texto, né? O seu problema é que você não lê, você é preguiçoso, você é demente e não lê, prefere escutar o que o cão guloso diz lá no altar de pedra. E segue, né? Como um cego sendo guiado por outro cego. Cai os dois no buraco. Problema teu. Não estou aqui para comer teu dinheiro, pedir dinheiro, nem fazer tu fazer promessa. Eu não estou mandando tu fazer promessa, nem estou pedindo teu dinheiro. Se recebesse de graça, dá de graça. Mas você prefere pagar, achando que pagando você vai obter a vida eterna. Vai para o céu, vai tanto. Não existe textos na palavra que diga que a gente vai morar no céu. Então, vamos lá. Tá acabando. Já vai em 17 minutos, tá acabando. E os soldados, né, lhe diziam, né, salve-se mele de los Yehudim. Aí pegou, né, a conotação pegou, né, Pilatos perguntou e aí ficou desse jeito. E lhe davam bofetadas. Pilato então salió outra vez e les dijo, observen, se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en Yeshua. Así salió Yeshua fuera, llevando de la quete, né, de espinas e la roupa de púrpura. Veja que a roupa não era dele. E Pilatos les disse, he aquí el hombre. Então, quando le vieron los principales Kohanim e oficiales, gritaram dizendo, empárlalo en el madeiro. Né? Na Parashá Ve'et Hanan dessa semana, né, eu falei sobre isso. Eu falei sobre empalá-lo. Só que existem duas formas de empalar. Né? Uma é pendurar, né, pendurar o homem, né, pregado, e a outra é enfiando, né, enfiando o camarada pelo ânus até, né, entrando pelo corpo. Não foi esse o caso de Yeshua. Né? Empalá-lo, pendura-lo. Certo? No caso aqui, pendura-lo. Pendura-lo em madeiro. Pilatos lhe dijo, tómelo ustedes e empárlalo, porque eu não encontro nenhum delito em ele. Ou seja, Roma empalava, ou seja, enfiava o cara na estaca. Aí Pilatos diz assim, não, empala-lo vocês. E não era costume dos hebreus fazerem isso. Porque eu li o texto lá atrás, o Eterno dando as instruções como empalar uma pessoa. Pendurar na árvore. E árvore e madeiro é a mesma palavra, é etz. Por isso que eu mandei você guardar aquela palavrinha, etz. Porque árvore e madeiro é a mesma palavra. E para a gente entender se Yeshua foi julgado segundo as leis ou costumes romanos,
ou as leis e costumes hebreus, nós temos que penetrar no texto e na antropologia da época, ok? Na cultura, né? Para quem o texto foi dirigido, o porquê e como. Empala-lo vocês, né? Ou seja, eu estou fora, porque a mulher de Pilatos já tinha conversado com ele. Ó, cuidado. Veja o cuidado que Pilatos tem, né? Tudo isso eu estou falando para que você deixe de vez por todas de seguir as religiões. De uma vez por todas, deixe, porque não é o caminho correto para quem quer a salvação. Seguir religião não é o caminho correto. Nenhuma vai te levar, tá? Nenhuma vai te dar, vai fazer com que você mantenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá. E aí, empala-lo, tómelo ustedes, empala-lo, porque eu não encontro delito nenhum nele, né? Los Yehudim le respondieron, porque a letra está tão pequenininha, nosotros tenemos una Torá. Olha só, olha o que eles vão se entregar aqui, né? Porque mais para frente eles dizem que o sangue dele caia sobre nós, e sobre nossos filhos, e sobre nossos netos. Eles vão dizer isso, né? Se eu não me engano, Juan, não sei se Juan tem, mas, né, os outros têm. Os outros escritos Nazarim, as outras biografias, né? Matitiahu, Lucas, Marco. E aí, nós temos uma Torá, esse é o versículo 7, né? Nós temos a do 19. E segundo esta Torá, segundo as nossas instruções, porque Torá é instrução, ele deve morrer porque pretendió a ser hijo de Adonai. E Yeshua disse, eu sou filho do Eterno, eu sou o enviado, eu sou o Mashiach, né? Então, segundo as nossas instruções, quem dissesse isso tinha que ser morto. Engraçado, né? Engraçado ou maravilhoso é que o Eterno, quando fez a sua Torá, já disse, o ungido, Hamashia, né? Ele vai dizer que é meu filho e, por ele dizer isso, ele vai ser morto por causa dos vossos pecados, né? Por ele dizer a verdade, ele vai ser morto por causa dos vossos pecados. E aí, continua, né? Então, Pilatos, quando olhou estas palavras, né, escutou essas palavras, se atemorizou mais, ou seja, mais ainda. Aí foi que o cara ficou com medo. Entrou de novo al pasillo de Mishpat e dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le dio respuesta. Pilato entonces dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para empalarlo y en madero y para soltarle? Agora eu pergunto, empalar é crucificar? Não, empalar é pendurar. Crucificar, né? Crucificar é o quê? Pedra triangular. E isso não é pedra triangular, isso é pedra angular, certo? E não triangular. Mais uma dica, né? Vai vendo, vai escutando. Yeshua respondeu, nenhuma autoridade tendrías sobre mim, senão se te hubiera dado de arriba, do alto. Por eso el que me entrego a ti tiene maior pecado. Entrego a ti, tendo tu maior pecado, né? Desde entonces Pilatos procurava soltá-lo, pero los Yehudim gritaram, dizendo, se suelta a este homem, não eres haver de César, ou seja, servo de César, né? Ou seja, né? Ou subordinado a César, amigo de César, haver, amigo de César, né?
todo ele que se assemelhe se opõe a César. Começaram a pressionar Pilatos. Então Pilatos, quando ouviu estas palavras, sacou a Yeshua e se sentou em El Mishpat, ou seja, no lugar de julgar, e um lugar chamado em El Pendrado, pero em hebreu El Gavata. Era el dia, ou Gólgota, era el dia de la preparação para pesar. Cerca de mediodía, ele dijo a los Yehudim: "He aquí su Meller." Pero ellos gritaram: fuera com ele, empálalo em madeiro. Pilatos les dijo: "He de empalar em el madeiro a su Meller?" Vocês querem que eu pendure no madeiro o rei? El Kohen Gadol respondeu: não temos mais Meller que el César. Olha só. Que nojento. Que babão. Não, nosso rei é César. Para manter os cargos. Porque eles dizem, lá em Lucas, eu não lembro, mas no finalzinho, nós temos que matar esse homem. Porque se a gente não matar esse homem, a gente vai perder os cargos da gente. E aí, por isso que os cães gulosos hoje empurram Jesus de goela abaixo em você, que é para eles manterem os cargos deles. E esse Jesus que ele empurra de goela abaixo em você não é Yeshua. Não é Yeshua. A forma como eles pregam Jesus, as palavras de Jesus, não são as palavras de Yeshua. Porque Yeshua disse assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas Jesus não, Jesus é ricão, vestia de roupas bonitas, e manda você ter tesouros na terra. E Yeshua disse: não juntaste tesouro na terra. E vamos lá. Está terminando. Eita, já vai com 27 minutos. Dia da preparação para pensar, ou seja, dia da preparação. Aí a gente entra no outro assunto também, que eu já comentei sobre isso aqui, Yeshua não morreu na sexta-feira, morreu na quinta, tá? Pero ellos gritaram: fuera com ele, em paralelo, Pilatos lhe dijo: empalado a el madeiro su Meller? Já li. Assim que Pilatos lo entregou, a ellos para que fosse empalado de um madeiro, e tomaram a Yeshua e le llevaram. E llevando el madeiro, vino ao lugar que se disse el lugar de la caveira, que é chamado em hebreu, Gólgota, donde lo empalaram em madeiro, e com el outro dos, uno a cada lado, e Yeshua no meio. Pilato escreveu, agora vem a revelação. Pilato escreveu em um letreiro de pedra e lo puso sobre el madeiro. E a escritura decía: Yeshua. Agora, imagine se o nome fosse Jesus. Não encaixava. Não teríamos a revelação se o nome fosse Jesus, porque no hebraico não existe nem a letra J. Então esse nome Jesus é um nome, eu já falei sobre isso aqui, vai lá, a origem dos nomes, e mais para baixo também, Yeshua, Jesus, aí qual é o nome verdadeiro? Está lá mais para baixo um pouquinho, um vídeo que eu gravei, trazendo bem direitinho, até escritos, e apócrifos, e revelações de arqueologia, mostrando que o nome dele era Yeshua. Aí tem Yeshua Hanotzri, Hanotzri Vemeler Hayahudim, Hayahudim, Yeshua Hanotzri Vemeler Hayahudim. Ou seja, quando você pega essas letrinhas aqui, tá aqui,
Não sei se vai dar para você, não vai dar para ver não, né? Tá aqui, né? Depois eu vou escrever, né? Aí nos comentários eu vou escrever, né? Yeshua começa com a letra Yud, né? Ha-Notzrim, ou seja, começa com a letra Rei, né? Aí vem Vemeler, que começa com a letra Vav, e vem de novo Hayahudim, que começa com a letra Rei, e aí cria-se o nome Yud Re Vav Re, que é o nome impronunciável do Eterno. E na cultura judaica eles costumavam fazer muito isso, pegava a primeira letra de cada palavra e construía uma palavra onde aquela palavra é totalmente uma oração. Eu já expliquei essas coisas aqui a vocês, né? E tá aqui o nome do Eterno na placa. Aí dá bronca. Muitos Yehudim leyeron esta inscrição porque o lugar onde Yeshua foi empalado, né, pendurado, né, quedava cerca de era perto da cidade e estava escrita em ivri, em grego e em latim. Por isso, os principais Kohanim e os Yehudim desciam a Pilatos. Não escreva assim, né? El Melech de los Yehudim, senão que ele dijo, eu sou el Melech de los Yehudim. E mais uma coisa que nos revela aqui, que foi em 3 idiomas, e para que a pessoa tivesse que ser condenada, tinha que ter mais de uma testemunha. 2 testemunhas ou 3. E aqui nós temos 3 idiomas testemunhando que Yeshua era o rei dos Yehudim, dos judeus. E aí, quando Pilatos lava as mãos, tem nada a ver com isso, e entrega a eles, e eles dizem, nós temos uma Torá, e segundo a nossa Torá, ele deve ser pendurado no madeiro. Yeshua foi julgado segundo as leis romanas ou segundo as leis judaicas? Se o teu líder religioso diz que foi com as leis romanas, ele é um baita do mentiroso, tá? Ele só quer dinheiro. Jesus, sim, foi julgado segundo as leis romanas. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, é problema teu. Que Jesus é o ídolo romano, então eles fazem o que quiser com eles. Mas Yeshua, o meu Salvador, o Filho do Eterno, ele foi julgado segundo as leis que o Eterno criou, lá atrás, como eu expliquei. O Eterno criou a lei. Então, ele foi julgado e os próprios sacerdotes dizem, nós temos uma Torá, nós temos uma instrução. E segundo as nossas instruções, dos nossos antepassados, que Moshe, escreveu, ditada pelo Eterno, ele deve ser pendurado no madeiro, para que se cumprissem as escrituras. Você continua lendo o texto e você vai ter mais revelações. É só ler e examinar. E aí você vai compreender as coisas melhor do que só escutar nos altares de pedra. Um abraço a todos, obrigado. Desculpa a minha ousadia, desculpa a minha ignorância, desculpa a minha brutalidade, mas eu tenho aprendido e essa é a forma que o Eterno tem me permitido passar o que eu acho que é a verdade para vocês. Eu não tenho a verdade, eu não sou o dono da verdade. A verdade está na palavra. Um abraço a todos, um Shavua Tov, uma ótima semana, Baruch Atah Hashem, bendito seja o nome do Eterno, E Vedetut et Haimet, Vehaimet Teshaher et conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vai te libertar de muitas coisas, muitos ídolos, e muitas correntes. Um abraço a todos e Shalom!